20% dos casais que estão morando junto ou estão casados passam até uma semana sem se beijar. E ainda essa pesquisa fala que 8 de cada 10 casais vão dormir sem se beijar. Casais casados, casais que moram junto. Esse dado é alarmante. Eu, por exemplo, na minha adolescência, no meu primeiro beijo, meu primeiro bicotinho, tive até febre de tão ansiosa que eu fiquei pro meu primeiro beijo. E aí uma das coisas que eu acho mais legal da gente ser casado é a gente ter um relacionamento e a gente ter alguém para beijar o tempo todo. Fala a verdade se você não curte beijar na boca. Eu sou Virginia Pérez, terapeuta de casal, mentora de homens, mulheres e terapeuta sexual. Eu quero dizer para você que existe uma pesquisa em Oxford que as pessoas entrevistadas relatam maior satisfação quando encontram um beijador, um bom beijador, que tem um relacionamento com mais beijo, 2 vezes mais do que satisfação sexual. Então, que essa pesquisa nos diz que beijar faz bem e gera satisfação e as pessoas consideram ter um bom relacionamento porque mantém um beijo na boca em dia. E uma das coisas que a gente deixa de fazer numa vida dois, quando a gente está morando junto, quando a gente está no casamento, no relacionamento, muitas vezes é beijar na boca, porque a gente atrela o beijo a uma questão de sexo. E é uma coisa muito errada que a gente faz, porque a gente condiciona que beijou vai ter que transar, beijou vai ter que ter relação sexual. E não é isso. A gente precisa de entender que o beijo é o início de tudo. Quando a gente estava lá na adolescência, a gente queria beijar. Pelo menos no meu primeiro beijo, eu cheguei a ficar com febre, de tão nervosa, ansiosa que eu fiquei. E nem foi um beijo de língua, foi só aquela bicotinha assim, mó sem graça, mó xoxa. Mas eu passei mal de tanta ansiedade que eu fiquei naquele momento, de ter tido um contato com alguém. Então a gente precisa de entender que tem uma série de fatores que envolvem o beijo. E quando a gente está no relacionamento, que a gente está começando a conhecer a pessoa, né? Tem gente que faz a corte, tá dentro do ambiente religioso e nem beijo na boca vai ter. Outras vão ter aquele beijo na boca por um bom tempo, até avançar de nível. Outras já começam no relacionamento beijando e já avançando de nível. O que a gente precisa de entender é que o beijo tá ali, tá no começo, ele é aquela conexão. Muita gente às vezes fala no consultório assim, não dei certo com fulano, ou aquela pessoa, eu tive até um relacionamento, mas acabei desistindo. Aí eu pergunto, por quê? Porque não tinha química. Mas como que você sabia que não tinha química? O beijo era ruim, o beijo era seco, o beijo era molhado, o beijo era mordido, o beijo era lambido, o beijo era... Tem tanta descrição de beijo que eu nunca vi assim. O beijo era de bafo, o beijo era... Cada nome, cada coisa, que provavelmente você deve ter ouvido uma expressão, deixa aí no comentário uma expressão que você já ouviu relacionada ao beijo, e que deixou de existir, ou que ali aquele beijo disse que você não deveria ir mais pra frente, porque aquele beijo de fato era um beijo ruim. E aí você se casa e tem um relacionamento com alguém que você gosta do beijo, mas simplesmente você deixa de beijar, sendo que o beijo diminui o nível de cortisol, a gente sabe na neurociência que ele libera serotonina, dopamina e ocitocina, coisa que o sexo não consegue fazer as 3 coisas ao mesmo tempo, só o ato sexual sem o beijo, sabe? E o ato sexual sem o beijo parece que é uma coisa assim meio fria, parece que tá faltando alguma coisa, é como se fosse uma comida que tá faltando um tempero ou que tá faltando um sal, sabe? E a gente precisa de entender essa importância e desmistificar isso. Então por isso é tão importante a gente sentar e conversar no nosso relacionamento, com quem a gente está se relacionando, da importância que a gente tem esse beijo. E se eu deixei de ter a importância desse beijo, eu preciso de entender por quê. Porque olha só, por que eu não quero beijar mais? Porque eu tô desconectada, ou porque eu tô muito frustrada, e tô magoada no relacionamento. Eu passo por isso no consultório. Mulheres, homens que falam assim, Virginia, eu acho que o beijo perdeu aquele sentido, sabe? A gente se beijava, era gostoso, a gente beijava de olho aberto, a gente tinha essa troca de energia, essa troca de olhar, e era uma química gostosa. Mas aí tem tanta frustração, tem tanta decepção, eu imaginava que ia ter um tipo de relacionamento, eu imaginava que ia ter mais carinho, mais contato físico, e simplesmente não tem, é sempre grosseria, é sempre ignorância, cobrança, é muita frustração. E aí eu decidi não beijar mais. É um erro que a gente comete, a gente tem que beijar na boca, é uma necessidade nossa dentro de um relacionamento pra gente se manter conectado, é ali naquele beijo que a coisa acontece, sabe? É aquele beijo assim gostoso. Então a minha dica que eu quero deixar pra você, sabe? Nesse vídeo que você tá assistindo esse vídeo hoje prepara um ambiente, não muita coisa, sabe? Mas vamos supor,
Na hora que você encontrar essa pessoa, prepara, escova o dente, passa fio dental. Se for mulher, passa aquele gloss, sabe, de saborzinho assim. E na hora que você estiver esperando ele chegar, e se você for homem, passa aquele perfume, dá aquela parada assim no visual. Se tiver barba, dá aquela ajeitada na barba, dá aquela limpada, higienizada em tudo, sabe? E coloca aquela balinha doce na boca e vai lá e lasca um beijo na boca na hora que você encontrar com ele ou com ela. Mas aquele beijo assim, sem falar nada, sabe? Fica olhando assim, não fala nada. E fica encarando assim, e chega e dá aquele beijo assim, aquele beijo desentupidor de pia, sabe? Que você não dá tanto tempo. E só, e não fala nada, fala assim, nossa, tava com saudade de você. E sai andando e deixa a pessoa falar, pra você ver. Que coisa mais maluca, que coisa mais doida, que a pessoa fala assim, o que tá acontecendo? Você tá bem? Tá tudo bem com você? Porque a gente precisa de entender que é ali que começa a conexão. E às vezes a gente fala assim, o sexo tá ruim, não tá acontecendo, não tem química, não tenho vontade, não tenho desejo, mas eu também não tenho beijo. Mas como que eu vou ter vontade se eu não tô fazendo nada? Se não tem aquele jogo de sedução, se não tem aquela troca de olhares, se não tem aquela sinergia, se não tem aquela coisa gostosa, se não tem aquele, sabe? A gente precisa de romper. E a primeira coisa que a gente rompe é beijando na boca. E beijar é bom demais. Por mim, eu beijava o dia inteiro, tá? Várias vezes por dia. Não dá tempo de beijar porque eu trabalho, ele trabalha, não tem como a gente ficar beijando tanto assim, né? Mas que coisa mais gostosa do que a gente chegar e dar aquele beijo gostoso, a gente ser recebido com beijo, a gente, né, viver esse momento. Eu, por exemplo, vivo com chiclete. Lógico que é sem açúcar, né? Mas eu vivo com chiclete pra baixo e pra cima, porque eu nunca sei quando pode encontrar e rolar aquele beijão. Então eu tô sempre com um chicletinho ali, na hora que eu tô chegando em casa já vou mascando o chicletinho, vai que chega e vem aquele beijão assim do nada e eu não quero estar com bafo. E aí eu tô lá com o chicletinho no esquema, entendeu? De manhã cedo já chego, levanto, escovo o dente pra dar aquele beijão. Eu já fico na intencionalidade do meu relacionamento para que eu possa dar o beijo ou receber o beijo a qualquer momento, estando preparada para que isso aconteça. Porque isso é o início de tudo. E se eu não fizer a minha parte e esperar do outro que ele faça dele, poxa, eu acho que é um dos maiores erros que a gente comete na nossa vida. É esperar que o outro faça alguma coisa porque eu tô cansado de fazer. Poxa vida, você tá no relacionamento, se você cansou, é melhor terminar logo. É melhor desistir disso, porque acho que não tem que cansar, a gente tem que tentar, a gente tem que lutar, a gente só tem que parar para a morte. Mas enquanto a gente está vivo, a gente tem que continuar tentando, lutando aquilo que a gente acredita, aquilo que de fato importa. E outra coisa que eu quero te dizer é que a minha observação dentro do consultório, e pelo que eu já acompanhei de algumas pesquisas científicas, é casais que beijam mais, transam mais, tem mais satisfação. O beijo é uma questão de medir o relacionamento. Os casais que beijam mais, sente mais realizado e mais satisfeito dentro do relacionamento. E automaticamente ele aumenta a frequência sexual, porque se tem mais beijo, vai ter mais contato. Mas o beijo não quer dizer que tem que ter sexo, entendeu? Ah, olhou, sorriu, mandioca no bombril. É meio chato isso, porque às vezes a gente vai beijar de manhã, vai beijar de tarde, vai transar de noite. Às vezes vai beijar hoje o dia inteiro para transar amanhã e tá tudo bem. Mas pelo menos você vai ter aquele ambiente de conexão. Então volta a beijar. Vou fazer um desafio, vou lançar um desafio aqui, ó, que eu lanço para meus pacientes desafio, passo dever de casa, dentro da mentoria, eu cobro deles, eu sou chata pra caramba, eu passo um monte de tarefa e eles têm que cumprir, a homem tá fazendo tarefa pra mulher, mulher fazendo tarefa pra homem, tem que fazer mesmo, porque é aí que a gente resgata o relacionamento. Então minha tarefa de casa para você que tá assistindo esse vídeo é voltar a beijar durante 6 semanas. Anota aí 6 semanas, começa com hoje, não sei que dia que você tá assistindo esse vídeo, mas começa com hoje. E daqui pra frente durante 6 semanas, mas você tem que anotar, porque senão você vai esquecer, porque a sua memória, ó, um monte de coisa na cabeça, você vai esquecer que estava ruim e por isso você começou a voltar a beijar. E aí você vai começar a voltar a beijar durante 6 semanas. E volta aqui daqui 6 semanas e fala se o seu relacionamento não melhorou, se a conexão entre vocês não melhorou. Porque é o início de tudo. Agora, Virginia, a gente está muito brigada, a gente está num clima muito ruim, a gente não consegue voltar a beijar. Então você me chama no direct, que aí a gente precisa de começar uma terapia, a gente precisa de entender, a gente precisa de entrar no programa de mentoria, de acompanhamento, para a gente entender como é que está o seu sentimento, a emoção sua e do seu cônjuge nesse relacionamento, para que você consiga resgatar isso dentro do relacionamento. Agora, se você consegue voltar a beijar, meu filho, sai desse vídeo agora e vai beijar. E manda para quem você acha que precisa de assistir esse vídeo para entender como é bom beijar na boca. E até o nosso próximo encontro.